Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios 13, versículo 1. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do professor Raul Almeida. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar informado sobre tudo que é postado aqui no canal. Assista a nossa aula até o final, deixe o seu joinha e compartilhe nas suas redes sociais. E para a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade do ponto onde nós paramos na aula anterior. Na aula anterior nós aprendemos, onde originou-se a língua portuguesa, que é exatamente ali na Península Ibérica. E os primeiros textos em língua portuguesa, à época ainda era o galego português, foram escritos por volta do século XII. E falei para vocês que uma das coisas determinantes para a afirmação da língua portuguesa no mundo foram as expedições marítimas portuguesas, na época da expansão marítima, digamos assim, em que os portugueses desbravaram os mares, então eles acabaram levando a língua portuguesa para muitos lugares no mundo, e isso facilitou, para que a língua portuguesa viesse firmar entre as línguas e hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores línguas do mundo. Mas, como toda língua, a língua portuguesa ela também precisava ser sistematizada, certo? E quando foi no ano de 1536, vai ser lançada em Lisboa, vai surgir em Lisboa a primeira gramática da nossa língua. Essa gramática foi escrita por Fernão de Oliveira, tá certo? E é a gramática que vai servir para sistematizar a língua, tá bom? A gramática ela vai trazer um conjunto de regras, geralmente um conjunto de regras fixas, tá? E essas regras elas servem para normatizar aquilo que é certo ou errado, normatizar o falar e o escrever corretamente de acordo com uma língua padrão. É necessário que haja uma língua padrão, Claro que há muitas variantes e isso nós vamos aprender no decorrer das nossas aulas. Eu não quero dizer para vocês que não quero classificar uma variedade da língua como uma variedade boa ou variedade ruim. Não é isso. A gente quer apenas diferenciar entre as variedades e isso nós vamos aprender no decorrer das nossas aulas. Não vai ser assim tudo de uma vez. E a gramática, como eu estava falando para vocês, ela serve para normatizar a língua. É claro que não podemos esquecer que a principal função da linguagem, o principal objetivo de uma língua é promover a comunicação entre as pessoas, a interação. Embora a língua seja um sistema de comunicação ali talvez organizado por meio de uma gramática, mas nem todos os falantes falam da mesma forma. Como eu acabei de falar, existem as variedades linguísticas, as variantes da língua, e aí muitos falantes vocês vão observar que vão falar de uma maneira diferente, não é mesmo? Mas a gramática ela procura sistematizar a língua para que esse idioma não fique assim tão solto, E posteriormente talvez os próprios falantes da língua não consigam
compreenderem-se uns aos outros. Então, é importante o trabalho da gramática. A primeira surgiu em Lisboa, né? Em 1536, conforme eu já falei para vocês, e foi escrita por Fernão de Oliveira. Há algumas partes da gramática que eu quero propriamente falar com vocês aqui nessa primeira abordagem superficial aos estudos gramaticais, né? A morfologia, a sintaxe e a semântica. Dentro desses três campos aqui, podemos dizer que está toda a gramática, certo? Dentro da morfologia, nós vamos aprender, por exemplo, o surgimento, né? A origem das palavras, a formação, a sua flexão, entendeu? Então, o surgimento das palavras, a origem de cada uma delas, né? E como elas se flexionam. Dentro da morfologia, nós vamos estudar os famosos morfemas. O que são os morfemas? Ou o que é um morfema? E a gente define assim, né, até uma definição dicionarizada, que morfema é a menor unidade linguística com significação, tá bom? Que tem significado. E aí quando você pega, por exemplo, uma palavra, né, que você vai conhecer o radical da palavra, você vai conhecer um prefixo, um sufixo, tá certo? São exemplos que nós estamos falando aqui para a gente já começar a ter uma ideia do que é morfema, né? Ou quando você pega um verbo, por exemplo, aí você consegue distinguir qual é o modo que ele se encontra, qual é o número, qual é a pessoa verbal. Isso tudo é possível por meio dos morfemas, que são as menores unidades linguísticas com significação dentro de uma palavra. Depois da morfologia vem a sintaxe. O que é a sintaxe? Porque pode ser falado aqui também sintaxe, tá bom? Aí fica a critério de cada um. Mas a sintaxe é a parte da gramática que vai estudar a disposição das palavras dentro de uma frase. Como essas palavras são, digamos assim, colocadas ali dentro, a ordem das palavras. E aqui dentro da sintaxe, nós vamos estudar a famosa análise sintática. E com certeza, alguns ao ouvirem esse nome, né, análise sintática, leva aquele susto, né? E aí você vai aprender a perceber quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o objeto, né? Se é objeto direto, se é indireto, se tem algum adjunto, se o adjunto é adnominal, se o adjunto é adverbial, se tem aposto, se tem vocativo. Então a sintaxe ela vai estudar essa parte da língua, essa disposição das palavras dentro de uma frase, a ordem das palavras dentro da frase, dentro da oração, e ali formando o texto todo. E a outra parte aqui que nós vamos dar uma atenção bem especial é a semântica. O que é a semântica? A semântica ela estuda propriamente o sentido das palavras, tá bom? Vai estudar o significado das palavras. Até no sentido, por exemplo, de dentro de um contexto, né? Está ali uma palavra dentro de um contexto, e aí às vezes aquela palavra sai daquele contexto e entra em outro contexto. Será que essa palavra vai ter o mesmo significado, vai ter a mesma significação? Isso tudo nós vamos ver aqui dentro da semântica, tá certo, gente? Então, na nossa aula de hoje, nós estamos aprendendo aí sobre o surgimento, né, da primeira gramática de língua portuguesa. Surge em Lisboa em 1536, a gramática de Fernão de Oliveira. E a gramática, como eu acabei de falar para vocês, ela serve para sistematizar uma língua, tá bom? Dentro da gramática de língua portuguesa, nós vamos dar atenção, bastante atenção,
a morfologia, sintaxe e semântica. Não esquecendo que aqui dentro da morfologia é que nós vamos estudar as 10 classes gramaticais. Tá bom, meu povo? Então, até a próxima aula. Se você ficou curioso, nos acompanhe na próxima aula. Deus abençoe a todos.